Bom dia, amados irmãos, que a paz esteja com todos. Uma vez mais viemos compartilhar as boas novas do Senhor. Uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo para o seu coração, para que haja mudança de pensamento, para que haja um mover do Espírito na tua vida. Então, o capítulo que nós vamos compartilhar hoje está lá no segundo livro dos reis de Israel, 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio ou da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Até aí. Então a palavra fala aqui do rei Ezequias, talvez um dos melhores reis que Israel teve, um rei que estava querendo purificar o templo do Senhor, que havia muita idolatria, havia muito pecado no templo, quando ele assumiu o trono. E ele estava tentando trazer de novo a presença do Senhor para este tempo. Então o rei Ezequias, ele era filho de Acaz, ele foi tão importante que ele estava também na genealogia de Jesus. Se você ler lá em Mateus 1, ele vai estar na genealogia de Jesus. E ele também foi o trisavô do profeta Sofonias, o 13º rei de Judá. Reinou por 29 anos. O seu papel foi convencer as pessoas a abandonar o pecado. Então Ezequias aqui, ele sabe pelo profeta Isaías que ele está com uma úlcera. A palavra, algumas versões falam de uma úlcera, creio eu que epitelial ali, visível a olho nu. E ele está com esta úlcera e ele recebe a palavra do Senhor dizendo que essa doença é mortal, para ele colocar em ordem a sua casa, porque ele não vai viver, ele não vai passar disso. Então a palavra de Deus aqui veio muito forte pelo profeta Isaías ao coração do rei Ezequias. E o que você faria se você recebesse uma notícia dessa? Olha, essa doença que você está passando aí, ela é mortal, cara, você vai morrer. Não vai passar disso, você não vai viver. Qual seria a nossa reação com isso? Então aqui ele recebeu essa ordem do Senhor: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Então aí ele tem uma estratégia, deitado naquela cama com aquela úlcera mortal, ele tem uma estratégia, ele vira o rosto para o lado e ele começa a não a clamar ao Senhor, não a pedir nada ao Senhor, mas ele começa a adorar ao Senhor. Então Ezequias tinha uma bagagem aqui que ele caminhava com o Senhor, e nesta bagagem aqui ele começa a relatar lá: Senhor, mas eu caminhei contigo, Senhor, eu andei contigo, Senhor, olha as minhas obras, olha o que eu fiz, olha a minha vida. Adorando ao Senhor ali e expondo o seu histórico, a sua bagagem, o histórico da sua vida com Deus. E ele tentando expor aquilo ali, tentando dizer para o Senhor que: olha, Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo, Senhor, e o Senhor vai deixar que eu morra. Ele não pediu desesperadamente: Senhor, me cura, sara essa ferida, Senhor. Eu tenho um povo para reinar, eu tenho um povo para governar, eu tenho as coisas de Deus, as coisas do Senhor para fazer. Ele não clamou nada disso, ele não pediu nada disso. Mas ele adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor, dizendo ali a bagagem que ele tinha, o histórico que ele tinha. Então a palavra de Deus diz que Isaías já estava saindo da cidade. Já estava saindo do centro da cidade para ir embora. E olha o que acontece aqui de extraordinário, de sobrenatural. Ele vira o rosto quando na presença do profeta Isaías, saindo da presença do homem e entrando na presença do Eterno, na presença do Altíssimo. E ele entra na presença do Altíssimo ali,
mesmo com o profeta Isaías presente, ele deixa de lado o profeta e olha em direção ao Senhor ali para a parede, o momento dele fechar talvez os olhos, e a palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo. O choro chorou muitíssimo ali ao seu coração aberto. Ele abriu o seu coração para Deus. Ele não queria morrer. Se você for ler o capítulo mais à frente, a oração e a lágrima de Ezequias ali moveu o coração de Deus. Então o profeta estava saindo da cidade, ele pede para voltar. O Senhor vem e fala assim: volta, Isaías, e dê outra palavra aqui para Ezequias. Olha o que aconteceu. Olha o que acontece quando você chora na presença do Senhor. Quando você passa por uma luta, talvez a tua vida financeira está bem, talvez a sua vida conjugal está bem, você tem dinheiro, você tem um carro legal, você tem uma casa, mas você sente um vazio que você não sabe de onde vem, algo que você não consegue preencher. Chore na presença do Senhor. O choro e a adoração moveram o coração de Deus. E o Senhor ainda pouco tempo, talvez poucas horas depois, ou poucos minutos, a palavra não relata, ele pediu para o profeta voltar e falar, leva outra palavra lá, leva outra palavra para o profeta Ezequias. E esta palavra é: eu o curarei e lhe darei mais 15 anos de vida. Se você for ler o capítulo 20 de Reis ali, até o verso 11 mais ou menos, você vai entender o que eu estou falando. A palavra de Deus veio e diz assim, fala lá, Isaías, para o profeta, para o rei Ezequias, de que eu estenderei mais 15 anos pelo seu clamor e pela sua adoração. Olha o clamor, olha o coração aberto, olha o choro diante do Senhor. Existem dois tipos de choro. Aquele choro que você faz se lamentando da sua vida, que você não é nada, que você não é ninguém. Esse o Senhor não se alegra. Mas aquele choro com o coração aberto, aquele choro, Senhor, dizendo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Cura-me, sara-me, resolve os meus problemas, esse vazio, essa depressão, tudo isso que eu estou sentindo, sara, Senhor. É só o Senhor é que pode salvar, é só o Senhor que pode curar. E aí vem o mais interessante. O profeta Isaías fala essa palavra para Ezequias, e ele ainda fala assim, Ezequias, você pode escolher ainda qual é o sinal que você quer que o Senhor te dê para ter certeza de que é o Senhor que está te curando. Olha só o que acontece. Então ele fala assim, havia um relógio, o relógio de Acás, que era o seu pai, né? Os ponteiros eram com a sombra do sol. Então, de acordo com a sombra do sol ali, ele refletia as horas do dia. Então, ele falou assim, Ezequias, você pode escolher em adiantar esse ponteiro, como prova de que o Senhor está te curando, e é o Senhor que está te dizendo, para que você suba em 3 dias à casa do Senhor, ou você pode retroceder. Então Ezequias fala, poxa, adiantar seria algo talvez normal, né? Algo que naturalmente poderia acontecer. Então eu quero que atrase o relógio. E assim fez o Senhor. Segundo os estudiosos lá no Centro Espacial Goddard, nos Estados Unidos, que estudaram o tempo e o universo, há uma falha de 40 minutos no tempo, né? Inexplicavelmente, ou para nós que entendemos a palavra, explicavelmente, mas há uma falha de 40 minutos nesse tempo, que ninguém sabe para onde foi. Então um dos cientistas desse centro, ele entendeu que foi esses 40 minutos ali que o relógio voltou 10 graus, o relógio de Acás. O sol retrocedeu, o Senhor fez o tempo voltar para curar Ezequias. Olha a grandeza do Senhor. Então aqui houve a cura, né? Houve a cura porque 10 graus retrocedeu. Isso tudo foi após o clamor de Ezequias, né? Então a oração e a lágrima de Ezequias mudou o tempo. O Senhor fez voltar o tempo por amor a Ezequias. Olha a bagagem que Ezequias tinha. Uma bagagem de vida com Deus, um propósito, uma vida sem pecado. Que você também tem essa vida de propósito, sem pecado, sem manchas, né? Uma vida lutando pela santidade, que é a principal adoração ao Senhor, é a santidade. E um pouco depois, mais adiante, os babilônios aqui, especificamente Merodach-Baladan, que foi o antecessor de Nabucodonosor, ele manda os mensageiros da Babilônia lá porque ele acha que o Deus Sol curou Ezequias. Que não foi o Senhor, mas foi o Deus Sol. Então eles mandaram ir até o reino, né, porque eles queriam bisbilhotar as coisas de Ezequias. Então eles começam a chegar no palácio do rei Ezequias e ele começa a mostrar as especiarias, os óleos, a prata, o ouro, o bronze,
né, todo o estabelecimento lá, todo o palácio real, ele começa a mostrar. Aqui vai mais uma lição para nós. Né? Quando nós recebemos algo da parte do Senhor, é para grande testemunho, sim, mas quando nós estamos passando por dificuldades, não é para abrir o nosso coração para qualquer um, não é para abrir a nossa casa para qualquer um, não é para abrir os nossos sonhos para qualquer um. Então quando você abre todos os seus sonhos ali a qualquer pessoa, pessoas que não são cheias de Deus, você abre toda a sua expectativa, o seu propósito, cuidado. Cuidado, porque José abriu o sonho que Deus tinha para ele aos seus irmãos e acabou vendido como escravo e passou tudo o que passou. Então não abra o seu coração, não conte os teus sonhos, não abra os teus sonhos e a sua vida às pessoas que apenas querem saber da sua vida para reportá-la a terceiros, a outrem, só querem saber da sua vida para tentar arruiná-la. Então aquilo que o seu inimigo não vê ou não sabe, ele não poderá se levantar. Quando você peleja com Deus, em Deus e para Deus, você pega o inimigo e os invejosos de surpresa. Então o Senhor ainda mandou dizer a Ezequias, olha que interessante, você que acha que eu estou com Deus, eu não preciso de remédio, porque o Senhor me cura, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Olha que interessante aqui, ó. Num dado momento lá na frente, o Senhor mandou Isaías ainda dizer para Ezequias, depois da história de voltar o ponteiro do relógio, ele mandou dizer assim para Ezequias, ó, pega essa pasta de figo e passa na sua úlcera, e você será curado. Então olha o que o Senhor faz. O Senhor não colocou a sua mão ali e saiu uma luz mágica e curou. Ele mandou que passasse uma pasta de figo na úlcera. Eu imagino que era algo epitelial, algo ali por cima da pele, né, na epiderme ali, ainda que mortal, mas era algo que estava visível, né? Então mandou Isaías dizer a Ezequias para passar essa pasta de figo. E, essa pasta de figo ela é rica em potássio, que segundo a medicina atua na reconstrução muscular, na cicatrização muscular e elimina células mortas. Olha o que o Senhor faz. Então Deus pode descer do céu, pode mandar um anjo para curar, para te trazer um emprego, para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, transformar a tua família, pode. Mas Deus também pode falar assim, vai lá no meio do mato lá e pega uma folha de determinada planta e passa aí no teu coração que você vai ser livre do pecado. Ou então você vai até a igreja, você vai fazer uma oferta, ou você vai se curvar diante do altar, vai passar o rosto no piso da igreja e o Senhor vai curar a tua face, o Senhor vai curar você do pecado, vai curar você de tudo aquilo que te escraviza, da bebedeira, do álcool, do cigarro. Tudo isso o Senhor pode fazer, porque Ele é Deus, Ele detém todo o conhecimento, Ele é médico dos médicos, a palavra diz que Ele é Jeová Rafá, médico dos médicos, Jeová Jirê, o Senhor provedor, Jeová Chamar, o Senhor é a nossa bandeira. Então, Deus usou a medicina para curar Ezequias. Então, às vezes, nós esperamos o extraordinário de Deus, nós esperamos que o Senhor desça com anjos, 7 anjos aqui, com trombetas ao nosso redor, anjos dançando, tocando pífaros e tamborins, para fazer algo que às vezes o Senhor move uma pessoa estranha que você nunca viu na vida para te dar uma única palavra, que às vezes é a palavra que vai fazer você mudar de vida. Então, para o mover do coração de Deus, você precisa surpreendê-lo. Ezequias clamou de tal forma e exclamou o seu histórico de vida. Então Deus foi surpreendido. Aí você pode perguntar para mim, mas que heresia? Deus não pode ser surpreendido. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas eu imagino que Deus é como um pai, né? E eu tenho filhos, eu imagino que é assim, né? Quando eles eram bem menores, eu me escondia atrás da cortina, eles estavam vendo o meu pé. Mas quando eles me encontravam, eles me davam um susto ali e eu falava, meu Deus, me achou. É assim o Senhor. Deus não pode ser surpreendido, humanamente falando. Mas eu acredito que Ele se esconde atrás da cortina. E os seus pés estão dentro da sua casa. E quando você vê e fala assim, papai, achei você, Deus se surpreende. Encontre ao Senhor com o teu coração. Encontre o Senhor com a tua adoração. Deus ele vai se sentir surpreendido por você. E é aí que o mover de Deus começa. Então saia da tua rotina, da tua reza. Não que seja errado, mas você fala com as mesmas palavras com o Senhor todo dia, você ora da mesma forma todo dia, faça diferente, chore na presença do Senhor. Grite, filho de Davi, tem compaixão de mim, eis-me aqui, Senhor, faça o teu milagre, faz o milagre em mim. É desta forma que nós vamos surpreender o Senhor. Outra questão, Deus é especialista em fazer milagre quando o cenário é o pior possível. Está passando por dificuldade na tua vida, tudo está ruim.
Deus é especialista em fazer milagre quando as coisas vão de mal a pior. Faça o que você tem que fazer. Não espere que o Senhor faça aquilo que você pode fazer. Faça hoje, não espera para amanhã. Ah, terça-feira vai ter culto, então beleza, então eu vou começar a fazer a partir de terça. Faça hoje. Faça hoje. Faça o que o Senhor espera que você faça. Mova o coração dele, surpreenda-o com o seu coração aberto. A palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, um coração aberto, um coração puro e sincero. Não são palavras bonitas que vão surpreender ao Senhor. Não é uma maneira bonita e eloquente de se falar, de dizer, ó Senhor, Rei dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, desça de sua imarcessível glória e faça o teu milagre. Tudo isso é muito bonito. Deus pode ouvir? Pode, mas Ele quer um coração sincero. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não posso. Senhor, é só o Senhor na minha vida. Faz um milagre em mim. É dessa forma que o Senhor vai agir. Outra questão, o Senhor sempre enviará alguém para falar contigo, um profeta. Pode ser eu através desse vídeo, pode ser uma pessoa na rua. Talvez você vai estar no mercado, uma pessoa vai chegar e falar assim, ó, Deus tem algo para te falar, alguém que você nunca viu. Assim diz o Senhor, você vai fazer isso, isso e isso, porque o Senhor é contigo e o Senhor te dará a vitória. O Senhor enxugará as tuas lágrimas e Ele fará o melhor para você. Então o Senhor sempre vai levantar alguém, um pastor, um amigo, um vizinho. Deus pode levantar até mesmo uma pessoa que nem conhece a Deus para falar para você uma palavra que às vezes vai se encaixar numa situação real da sua vida. Nesse caso de Ezequias, foi o profeta Isaías enviado para falar a ele. Deus podia ter continuado com o propósito da morte de Ezequias, mas ele não quis levantar outra pessoa. Então, não é para você morrer. Se você estiver no propósito, na palavra de Deus, você não vai morrer, porque a promessa de Deus é para a tua vida, é para este tempo e é para a tua família. Então você não vai morrer. Deus pode levantar outro. Deus pode colocar outra pessoa no teu lugar. Se você estiver na palavra dele e dentro do propósito, você não vai morrer. Não vai ter coronavírus, não vai ter dengue, não vai ter H1N1, não vai ter nada disso. Nada disso vai frear o propósito que Deus tem na tua vida. Uma única coisa apenas pode quebrar o propósito de Deus com você: o pecado. Se você estiver em pecado e você virar as costas para Deus, você está sujeito à morte, não somente à morte física, mas à morte, a segunda morte, que é a morte eterna, que é aquela que leva para o inferno. Aí é só pranto e ranger de dentes. Mas se a promessa de Deus, eu tenho certeza que está viva no teu coração, você não vai morrer porque não é o tempo. E eu creio que você ainda verá as maravilhas do Senhor. Por último, para finalizarmos, Ezequias ainda pôde escolher a prova do milagre. Se você está passando uma dificuldade grande, escolha, determine. Existe uma coisa chamada autoridade que o Senhor nos deu. Determine o milagre, determine a vitória sobre a tua vida e como é que você quer isso. Quer um emprego? Escolha a melhor empresa, escolha o melhor salário, dentro das possibilidades, dentro daquilo que você é capaz. Escolha. A palavra de Deus aqui determinou, veio para Isaías e ele pôde ainda escolher. Olha, você pode escolher adiantar ou atrasar o relógio ainda. Como que você quer a prova do Senhor? Para você achar que não foi o Senhor. E ainda veio os babilônios lá, ainda amaldiçoados, ainda vieram e começaram a dizer que foi o Deus Sol que curou. Que foi o Deus Sol que curou ele. E mandou bisbilhotar ainda o reino. E depois disso ainda veio a palavra dizendo que os filhos dele, o filho dele que era Manassés, seria levado como escravo ainda para a Babilônia. Então o Senhor ainda diz o que você quer para a tua família. Determine, seja ousado na presença do Senhor. Determine o que você quer para a tua vida, o que tem que ser feito. Enquanto você permanecer com a sua boca fechada, o Senhor ainda continuará de braços cruzados. O Senhor fará o invisível na tua vida. E quando você perceber, ainda que seja para passar uma pasta de figo na tua úlcera, ainda assim o Senhor está no propósito. Então, mova o coração de Deus. Mova tudo aquilo que você precisa, para que você tenha aquilo e você venha colher aquilo que seja o propósito de Deus. Então aqui o profeta Ezequias tinha um histórico, todo esse histórico que você passou até hoje, toda essa luta, todas essas lágrimas que você chorou, todos os propósitos, as dores, tudo isso não é para que os outros colham. Se o teu casamento está arruinado,
Tudo que você chorou pelo teu esposo, tudo que você chorou pela tua esposa, não é para o amante colher, não é para as pessoas de fora colher, é você que vai colher. Siga o propósito. Essa é a palavra de Deus revelada para a tua vida. Quando você não souber o que fazer, quando você não souber de que maneira se portar diante de Deus, chore, chore, deixa as lágrimas descerem, porque Deus não vai entender talvez o que está saindo dos seus lábios, mas Ele entenderá o que está saindo do teu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Essa é a palavra de vida do Senhor para a tua vida nesta semana. Medita nela, ouça esse vídeo, veja esse vídeo até o final, veja mais de uma vez, leia a palavra de Deus e você vai entender o que Deus tem falado ao teu coração. Deus abençoe você, que em nome de Jesus a glória dele venha descer sobre a tua família, venha descer sobre a tua vida, para que você seja curado, para que você seja despertado e que em nome de Jesus a sua família, assim como diz a palavra, venha comer o melhor desta terra e os seus filhos que são herança do Senhor venham dar muitos frutos. Assim diz a palavra do Senhor para você. Deus abençoe em nome de Jesus.